Ei gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Gira Trinco, esse é o 90º vídeo do canal e hoje eu vou falar sobre o livro Vento Vazio, da Marcela Dantes. Esse livro aqui é da Companhia das Letras, foi lançado este ano, bem recentemente, é um lançamento muito recente. E a Marcela Dantes é uma autora daqui de BH, ela é Belo Horizontina. Eu já ouvi falar muito dela, ela tem alguns outros livros, eu lembro agora do Nem Sinal de Asas, que eu esqueci a editora também. E o João Maria Matilde, que se eu não me engano é da Autêntica Contemporânea. E a Marcela tem várias indicações a prêmios aí, prêmios importantes. Ela tem indicação ao Oceanos, ao Jabuti, se eu não me engano. E eu já recebi várias indicações para ler ela, assim, especialmente porque ela é muito amiga do povo da livraria que eu vou, assim, com alguma frequência, que é a Genipapo. E falando da Genipapo, o livro foi o livro do mês do clube do livro deles, o Genipapo Literário, e é por isso que eu tô trazendo ele pra aqui também. Teve essa discussão, vou comentar sobre ela. Mas sobre o que é o livro? Ele é um livro que tem 3 partes e 4 vozes, que vai contar basicamente um pouco sobre as personagens, sobre um lugar que se chama Quina da Capivara. E lá tem esse vento, que é o vento vazio, que tem uma fama de enlouquecer as pessoas. É uma premissa que é muito curiosa, assim. Eu gosto muito desse tópico de culturas diferentes que têm coincidências entre si, porque essa questão de ventos que enlouquecem as pessoas acontece em vários lugares do mundo, esses rumores, assim, essas lendas, mas não tem uma conexão direta entre elas. Mas voltando a falar do livro, as 4 vozes narrativas que ele tem, eu vou citar nominalmente quem são elas, que são o Miguel, a Cícera, a Alma e a Maura. E cada uma vai ter um exercício de linguagem ali presente, vai ter uma coisa muito característica dela, vai ser um exercício de linguagem que não é exatamente comum, algumas delas, outras é mais comum, tem coisas bem diferentes assim, são muito distintas entre si. Quer dizer, 2 nem tanto, mas na verdade sim. É meio confuso, mas o vídeo vai ser meio confuso mesmo. E eu vou falar sobre cada uma das vozes na ordem contrária do que elas aparecem no livro. Então eu vou começar a falar da Maura. A Maura é o maior risco que esse livro corre. Ela é a personagem mais doida, em teoria, assim. É uma personagem que realmente ninguém tem dúvida de que ela tem algum problema, assim. Inclusive todas as questões de saúde mental aqui, eu não sei se eu vou usar os termos mais corretos, mas eu vou me esforçar. E a parte da Maura, pra mim, ela é quase uma poesia com verso livre. Ela tem estrutura em alguns momentos não. Loucura nos livros normalmente vai pra essa questão de uma quebra de estrutura, uma quebra da lógica normal, assim, entre muitas aspas, da lógica tradicional de um pensamento de ter um início, meio e fim, assim, ter uma coisa mais organizada. E falando nisso, a Maura, que foi a personagem que eu mais gostei, eu já adianto, ela me lembra 2 coisas muito distintas, mas eu acho que ela tá no meio do caminho entre essas 2 coisas. A primeira coisa que me veio à cabeça foi a Obscena Senhora D, da Hilda Hilst, que é basicamente, muito simploriamente, sobre uma senhora que de tão lúcida ela fica doida. Ela é meio que a louca ali do bairro, assim, mas quando você vai ver ela falando assim, você nota que ela é na verdade lúcida até demais. Ela deu uma volta, assim. E a outra coisa é muito estranha, gente, mas vamos lá. Me lembrou a Bruna Linsmeyer, aquela atriz que tem alguns papéis em que ela basicamente vai fazer o estereótipo da pessoa louca, não falando que ela tá exatamente errada, assim, mas aquele estereótipo que é meio Bruno Gagliasso também, que é a pessoa louca que só sabe arregalar o olho, assim, e que fala meio andando igual um réptil, assim, uma coisa meio dinossauro. Existe essa coisa na mídia. E eu acho que, eu não sei uma opinião concreta, mas a Maura, pra mim, é uma personagem que tá entre essas coisas, entre essas referências. Daí, a gente vai ter a parte do meio, lembrando que são 4 vozes, mas são 3 partes no livro. Então, a parte do meio do livro, na verdade, são 2 vozes narrativas, que vão ser a da Cícera e a da Alma, e elas vão ser cartas escritas pelas 2. Ironicamente, a gente não sabe para quem são essas cartas, inclusive é um pouco confuso isso, até porque as cartas da Cícera às vezes acabam em vírgulas e eu não sei se eu entendi por quê, ou pra quê.
E a Cícera, ela é uma personagem que, quando você lê as cartas dela, você entende muito bem o ponto de vista dela, assim. Mas é a personagem que mais me preocupou durante o livro, porque ela é o tipo de pessoa que ela fala uma coisa, mas externamente as pessoas enxergam ela de outro jeito, assim. Ela tinha a maior dissonância entre essas duas versões de si. E a gente sabe, cada personagem vai ter vários pontos de vista, porque a gente vai ter em cada parte dos personagens opiniões sobre os outros. Então a gente sabe que ela tá ali fazendo umas coisas, mas ela acredita que tá fazendo outras coisas. Enfim, ela enlouqueceu basicamente. Ela talvez, pra mim, é a pessoa que realmente parece ter enlouquecido pelo vento. Eu ainda vou comentar um pouco do vento. Mas o exercício de linguagem dela é basicamente um tipo de pessoa que escreveu muitas cartas, tem muita experiência em escrever carta, e ela também vai ter influência do amor da vida dela, assim, que ela quer muito agradar essa pessoa, então ela vai usar uma linguagem que vai ter a ver com essa pessoa também. E as cartas da Alma, a Alma é a personagem que menos aparece, mas ela é basicamente a personagem mais normal do livro, ela é a personagem mais comum em todos os sentidos da palavra. Ela é uma personagem que a gente já conhece a escrita dela, a gente já conhece opiniões parecidas. Ela é muito sã, na verdade ela é a falsa louca, assim. Ela é a pessoa que é chamada de louca pelas atitudes dela. Se ela seria queimada há anos atrás, talvez, mas na realidade atualmente ela só é uma pessoa que vai ser contraventiva, assim, ela vai ser contra as normas sociais. E eu não tenho muito a falar sobre ela não, mas a gente tem uma certa afeição a ela é carismática, assim, mais ou menos, não importa. E o Miguel é o primeiro personagem que aparece no livro. Ele é um senhor muito velho, assim, inclusive a idade dele vai mudando aos poucos durante a escrita. E a parte dele vai ter capítulos bem pequenos, que vão ser basicamente ele falando, assim. Eu senti muito essa ideia dele contando pra alguém o que tá acontecendo, assim, o que ele vê, o que ele enxerga, pelo que ele passou, a história dele. E essa história dele, inclusive, talvez é a mais trágica do livro, assim, tirando a da Maura. Eu acho que é uma disputa boa, assim. São coisas muito diferentes que acontecem com os dois, mas são histórias bem trágicas mesmo. Dá pra ficar triste com esse livro. Mas eu tenho que fazer uma crítica aqui ao livro, porque a linguagem que o Miguel vai usar é uma linguagem muito informal. E é uma linguagem que eu acredito que poderia ter tido alguns ajustes. Eu vou falar isso, eu vou me arrepender, mas tudo bem. Eu acredito piamente que a Companhia das Letras ser de São Paulo pode ter atrapalhado esse livro. Por quê? Porque esse é um livro mineiro, inclusive ele se passa em Minas Gerais. Isso é uma característica do livro. Ele tem mineiridades, inclusive, e pra mim foi muito natural. Eu acho que é igual quando você quando você sai do estado e você nota que você tem sotaque, você fica assim, uai, mas eu nunca tive sotaque. E aí, eu acho que a linguagem informal que está presente nessa primeira parte, ela nem sempre seguia o que eu acho que é de fato informal. Eu acho que são poucos ajustes que consertariam essa questão, assim, mas na realidade eu acho que ninguém, por exemplo, vai usar um estou ao invés de um tô, um está ao invés de um tá, um para ao invés de um pra. Ou até coisas mais gramaticais, assim, como você separar, tipo, um dele, tipo, eu gosto dele fazendo isso. Isso é gramaticalmente incorreto, porque o ele tem que estar sendo o sujeito da frase. Dele não é sujeito, então você teria que separar um de ele. E o livro, às vezes, fazia isso, tipo, um de ele, taranã, de a gente, gente, mas da gente é normal. E eu não falo uma questão, inclusive, não tem a ver com classe, a linguagem informal. Assim, é claro que tem como fazer essa conexão, mas eu não digo nesse sentido. Eu não acho que tem a ver com a instrução que as pessoas têm, as personagens aqui. Eu acho que a linguagem informal é uma coisa cotidiana. Qualquer classe vai ter, especialmente em Minas Gerais, vai ter gente que vai falar de qualquer jeito, assim, não se preocupando com nada. E tem coisas ainda mais primitivas, assim, ainda mais primordiais pra gente. Eu não lembro a última vez que eu escutei uma pessoa falando estou. Eu acho que eu nunca escutei essa palavra, assim, na minha vida, no dia a dia. É uma coisa muito lida, sabe? É uma coisa muito escrita. A palavra estou, a palavra está. Eu não lembro a última vez que alguém usou. E acho que por isso que me incomodou tanto, sabe? Eu fiquei, gente, mas ninguém fala assim. Nunca, não lembro a última vez. E talvez eu associei isso a São Paulo, mas óbvio que existe um pequeno ranço da cidade que nunca dorme, a Nova York brasileira, assim.
essa coisa de gente que só sabe trabalhar. Mas eu acho que talvez se alguém mineiro tivesse revisado esse livro, ou não sei, eu fiquei com essa dúvida assim, se faltaram alguns toques de que ninguém vai falar, ainda mais contando um caso, algumas coisas na forma mais gramaticalmente correta. E voltando a falar dos capítulos, que eu esqueci de comentar uma coisa, os capítulos são bem pequenos, mas eu não sei se eu entendi também as divisões entre eles, porque tinha coisa que eu sentia que dava pra juntar, tinha coisa que era repetitiva mesmo, mas fazia sentido com a narrativa, porque é um homem mais velho, é um senhor centenário, assim, nonagenário, é um senhor muito velho, que ele realmente vai ficar repetindo coisa, ele vai contar o mesmo caso, ele vai falar uns detalhes a mais ou a menos, mas vai ser basicamente a mesma coisa várias vezes. Mas essas divisões de capítulo tinha hora que eu não entendia pra quê ou por quê. Eu questionei muito se não poderia ter sido tudo direto também. Fica um pouco essa impressão, mas nada que realmente atrapalhe o livro assim não. E a parte do Miguel, pra mim, também foi a parte que eu achei mais bonita do livro. Eu acho que foram as partes que mais me tocaram. O capítulo 15, pra quem leu o livro, pra quem tem ele aí, pra mim foi muito bonito. Eu achei, assim, belíssimo. Eu achei um capítulo que quase chorei, assim. Foi realmente a parte do livro que mais me afetou. Tirando a Maura, mas a Maura ela não te afeta na hora, ela te afeta depois, mas isso é outra história. E assim, última crítica maior que eu vou fazer em relação às partes, eu acho que essa primeira parte foi muito grande, ela não acabava. E assim, pra primeira parte de 3 eu tava, nossa, ela não acaba. E ainda meio repetitivo umas partes, então eu ficava assim, gente, já deu. E a segunda parte das cartas eu também senti que ela se alongou um pouco, então eu fiquei, nossa, isso é um mau sinal, né? Tipo, isso não é um bom sinal para um livro, você sentir que você tá lendo o trem e que você quer que acabe. Não é um bom sinal, assim. É uma coisa que realmente eu ficava, nossa, que porra. Eu escrevi isso, infelizmente, nas minhas anotações. Jesus, já deu, já entendi, ninguém tá falando nada de novo, já tá repetindo pela 4ª vez, vamos lá. E eu entendo que as 2 primeiras partes eram uma preparação de um terreno, inclusive. Era uma preparação de abrir muita coisa e que só depois seria respondido ou não. Inclusive, esse é um livro que vai ter muitas coisas abertas e que não vão ser fechadas, e que esse é o propósito do livro, e fica muito clara essa intenção. O livro não é para ser uma coisa muito lógica, não é para ser uma coisa muito linear, é um livro um pouco diferente nesse sentido, não é o clássico que a gente está acostumado. E sobre o livro em geral, eu acredito que ele é bem escrito, ele não é ruim de forma alguma, e ele capta muito bem os sentimentos que estão nele, assim, eu realmente senti as coisas, eu achei bem escrito nesse sentido de conseguir contar a história e você se identificar com os personagens. Inclusive, eu gosto dessas personagens, eu gostei de todas elas, mas não é aquela coisa que também te prende tanto assim na hora que você lê. Agora que passou um tempinho, eu até gosto mais de algumas, mas também não é aquela coisa que você fica tão animado com elas, não sei porquê. Mas eu acho que isso tem mais a ver com a minha opinião geral sobre o livro, porque eu, infelizmente, só achei ele um pouco chato. E eu acho que foi um sentimento muito parecido com um livro que eu li do Rafael Montes, que se chama O Vilarejo, que ele é dividido em 7 contos, 7 histórias pequenas, cada uma baseada num pecado capital, que são personagens também de um lugar muito pequeno, um vilarejo. É uma história bem de terror, assim, bem nojenta, bem explícita. E é um livro que eu achei bem escrito, mas que no fim das contas eu falei assim, tá, aconteceu. Não foi uma coisa tão marcante assim. Eu achei que passou a experiência, não foi desagradável, mas não sei. E essa era a minha opinião antes do Clube do Livro, antes de ter uma discussão, antes de ter um debate sobre ele. Mas uma coisa que eu não contei pra vocês, assim como não foi contado, não foi divulgado para o público geral, é que a autora participou da discussão a partir de um momento da conversa. Ela chegou tipo 1 hora depois, mais ou menos, que a gente tinha começado a falar sobre o livro, e aí a gente teve esse bate-papo. A conversa com a Marcela foi muito legal, foi muito divertido ter esse ponto de vista da autora que escreveu o livro na sua frente, assim. Foi uma coisa que foi muito familiar também, foi muito tranquilo nesse sentido, não teve nenhuma briga de ego, assim. E eu fiz 2 perguntas pra ela que eu vou trazer pra cá. A primeira foi sobre a ordem das partes, porque eu senti que como escritor eu mudaria muito essas ordens, eu tentaria saber
que começaria melhor o livro, o que terminaria melhor. E foi muito legal ver ela falar que realmente ela testou todas as combinações possíveis, todas as análises combinatórias. E que a decisão de começar com o Miguel era o primeiro personagem que ela tinha pensado. Então ele ia apresentar basicamente a Quina da Capivara pra gente. E a Maura ter vindo por último tinha muito a ver com ela dar mais respostas do livro, assim, ela ser a pessoa que mais conforta a gente em fechar algumas histórias. Tudo fez sentido, eu gostei muito de saber disso. Inclusive, sobre a parte da Maura, a Marcela contou pra gente que ela realmente destruiu, ela realmente jogou fora uma parte inteira da Maura que já estava pronta, o que eu achei muito legal. Saber do processo de escrita de um livro, que às vezes você vai montar um negócio inteiro e falar, tá, isso aqui não tá bom, vou ter que jogar fora e começar do zero. E é um livro que ele tem uma proposta diferente mesmo, e aí eu perguntei pra Marcela sobre essa questão de uma coisa ser muito abstrata, assim, o que você tem medo nesse sentido, as inseguranças que vêm de você não saber se você tá oferecendo o suficiente pro leitor pra construir as conexões que são necessárias pra narrativa fazer sentido, assim. E aí a Marcela falou que era uma questão que era realmente complicada, esse equilíbrio, né, entre ficar tudo muito aéreo, assim, e que teve algum momento que ela precisou da opinião externa de outras pessoas lendo o livro e comentando para ela saber onde ela poderia colocar mais coisa, onde teria mais material para o leitor ficar mais alimentado, assim. E que num sentido também do quão complicado pode ficar um livro, ela teve a opinião de uma pessoa que falou assim, você não é uma gênia, não se preocupe tanto com o livro tá muito difícil de entender, confia também no seu leitor. E eu achei isso muito legal também, essa questão que eu já ouvi numa aula de matemática há muito tempo, professores que... Eu não virei professor de matemática, né? Eu não fiz licenciatura. Mas eu tava fazendo uma matéria da licenciatura que era uma discussão um pouco parecida do tipo, mas eu tô dando o suficiente pro aluno pra ele entender, eu tô explicando direito pra ele, sabe? É uma tarefa muito difícil. E a professora falou, confia no aluno, confia na pessoa. Tipo, as pessoas são inteligentes, elas conseguem criar as conexões, elas conseguem criar caminhos, né? Elas conseguem interpretar as coisas. Inclusive, eu detesto o livro que me acha burro. E o que acontece mais do que eu gostaria, inclusive. E sobre essa conversa com a Marcela, a última coisa que eu vou trazer é que algumas pessoas perguntaram assim, nossa, mas isso era desse jeito? Aconteceu isso ou isso? O que realmente aconteceu? E todas as perguntas meio em aberto, a Marcela deu uma resposta que eu gostei muito, que eu achei muito interessante, que foi, eu não sei, porque eu não pensei nisso. É claro que existem escritores e escritores, mas eu gostei muito da ideia de um escritor não pensar no que tá no pano de fundo de uma história, assim, detalhe a detalhe. E se isso vai ficar em aberto, você não precisa pensar sobre isso. Você não precisa ter uma teoria pra dar uma resposta um dia numa entrevista, assim. Qual que era a verdade? Será que Machado de Assis tinha uma teoria se a Capitu traiu ou não? Provavelmente ele só não pensou sobre isso. E eu achei muito legal esse aspecto. E se você me perguntar se eu gostei do livro, eu vou falar que eu gostei da escrita da Marcela e eu gostei da proposta do livro, mas às vezes, mais com mais, não dá incerteza nenhuma. E infelizmente não foi dessa vez. Eu acho que, na verdade, a Marcela falou isso, que ela sabe que é um livro muito arriscado, assim, que é um livro que não vai vender muito, é uma coisa que não vai agradar muita gente, mas realmente não é aquela coisa que eu falo com gosto, adorei. Foi divertido de ler, inclusive se você me perguntar se eu recomendo o livro, eu vou te falar com certeza que não foi uma perda de tempo, assim, não foi aquela coisa à toa que é confusa, por ser mal construída. É um exercício diferente, é uma proposta diferente, mas eu também não vou recomendar à torta e à direita, assim, eu vou falar que o risco é seu. Mas é essa a minha opinião sobre o livro e eu fico curioso para ler outras coisas da Marcela, sim. Eu acho que faz sentido, eu acho que foi o suficiente para me abrir essa porta, pelo menos. O Vento Vazio não foi essa coisa que me enlouqueceu, não. E esse é o vídeo de hoje, gente. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Um abraço e um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.